Parte 2. Resíduos sólidos urbanos e industriais, com base em Barros, 2012, todos os direitos reservados. Programa de pós-graduação mestrado em Engenharia de Energia. As notas de aulas têm por objetivo o direcionamento dos estudos em sala de aula, mas não substitui o livro sobre o tema. O aluno deve utilizar fontes bibliográficas constantes no plano de ensino da disciplina. E essas notas foram elaboradas com base nos textos referenciados ao final de cada capítulo, não constituindo material original. Desta forma, esse texto não deve ser citado em artigos, dissertações, teses ou monografias. As referências devem ser feitas aos textos originais utilizados para a elaboração dessas notas. Continuando o acondicionamento e coleta de resíduos sólidos, nós vimos os resíduos sólidos perigosos, né? E agora vamos até lembrar que os resíduos sólidos perigosos, classe 1, eles estão contidos em materiais perigosos. Então, quando a gente tem movimentação de transporte de carga perigosa, tem que haver uma codificação, e é essa codificação que a gente vai começar a ver, né, nessa aula. Então, a movimentação dos resíduos, ela deve ser feita, nós já vimos na aula passada que deve ser feita com a autorização do órgão de controle ambiental, dos locais por onde vai passar essa carga. Então, se for passar só dentro do estado de São Paulo, nós temos que pedir autorização para quem? Para a CETESB e também aos outros órgãos ambientais, né? No caso de que seja necessário, né? De acordo com o órgão ambiental que a gente vai falar lá da CETESB, né? Então, mas se eu vou para Minas Gerais, eu tenho que pedir também autorização para o estado de Minas Gerais, que eu vou passar com a carga, dizer qual a hora que eu vou passar, né? Saber que hora que eu posso passar no determinado trajeto com essa carga perigosa, de modo a minimizar os riscos de acidente, né? E um acidente, por exemplo, no transporte rodoviário, pode haver risco à população, risco ao meio ambiente, né? Então, tem que haver toda essa autorização e todo o planejamento necessário para o transporte dessa carga perigosa, né? Inclusive o que fazer no caso de acidente. Então, no estado de São Paulo, a gente tem o CADRE, né, que é o Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental, no estado de São Paulo. É um instrumento que vai aprovar o encaminhamento de resíduos industriais a locais de reprocessamento, armazenamento, tratamento ou disposição final, que sejam licenciados ou autorizados pela CETESB, que é o órgão de controle ambiental do estado de São Paulo. Quais são os documentos necessários? Isso daí é interessante que sempre se consulte o site da CETESB, né, para que veja se há a necessidade de mais algum documento que tenha sido adicionado aí recentemente. Então, impresso dominado, solicitação que é utilizado para qualquer tipo de licença, certificados ou pareceres. Um impresso de memorial de caracterização do empreendimento, resíduos industriais, folha adicional, com informações sobre a geração, composição e a destinação dos resíduos industriais. Carta de anuência do local de destino dos resíduos, né? Então, quer dizer, não adianta chegar e bater na porta lá, cheguei com tal resíduo aí, cheguei com fenol. Nossa, não estou sabendo. Não, isso não pode, né? Então, eu tenho que já sair com a carta de anuência do local de destino dos resíduos. Para isso, vai ter que ter um laudo do resíduo, né? Não é simplesmente saindo com o resíduo de dentro de uma indústria. Licença e autorização específica do órgão ambiental do estado de destino, quando se tratar de encaminhamento a outro estado, conforme a gente falou no início do slide. E procuração, quando for o caso. Aqui a gente pode ver o solicitação da CETESB, a finalidade, a intervenção, a localização, a área, né? Identificação do empreendimento, do responsável pelo empreendimento, né? Então, isso aqui é aquela solicitação né? Que é o primeiro documento que a gente viu que é necessário, a CETESB, né? Identificação da propriedade, continuando, né, com solicitação identificação do proprietário do imóvel, sou representante legal,
né? E aqui a gente tem os campos que são de uso da CETESB. Aí a gente falou no memorial de caracterização do empreendimento, dos resíduos industriais, aquela folha adicional. Então, o código do resíduo, né? Então, a gente vai ver o código do resíduo no slide posterior, a descrição e a origem do resíduo, né? Então, a classificação, gente, é de acordo com a BNT 10.004 de 2004, né? Então, de resíduos sólidos, classe 1, perigosos, classe 2 é não perigoso, que é subdividido em 2A, não perigoso, não inerte, e 2B, não perigoso e inerte, né? Classificação e resolução CONAMA também, 313 de 2002. Descrição da origem, a operação unitária que deu origem ao resíduo, né? Então, eu tenho que ter a descrição da origem do resíduo. Preencher se é orgânico ou se é inorgânico, né? A quantidade, tonelada por ano, que é gerada, né? Código do destino, é uma codificação para se você está mandando para... a gente vai ver, inclusive, no próximo slide, essa codificação, quais são esses códigos para onde eu estou enviando, né? Composição aproximada. No caso de resíduos semissólidos, o que eu posso colocar? Teor de sólidos totais, ponto de fulgor para suspeitos de conter materiais inflamáveis, teor de cianetos e sulfetos para aquele com suspeita de presença, qual o método utilizado para saber a composição aproximada, a cor, cheiro e aspecto desse tipo de resíduo, né? E o acondicionamento para remessa. O tipo de embalagem ou acondicionamento que é aplicado ao resíduo para remessa no código do destino. Para isso, tem que se consultar a resolução CONAMA 313 de 2002. Bom, vamos ver aqueles códigos que a gente falou. Código de resíduos não perigosos, classe 2A e 2B, né? Código A001, resíduo de restaurante, resto de alimentos. A002, resíduos gerados fora do processamento industrial. A003, resíduos de varrição de fábricas. A004, sucata de metais ferrosos. A005, sucata de metais não ferrosos, latão, etc. A006, resíduo de papel e papelão. A007, resíduos de plástico polimerizado. A008, resíduos de borracha. A009, resíduos de madeira. A010, resíduos de materiais têxteis. A011, resíduo de minerais não metálicos. A012, escória de fundição de alumínio. A013, escória de fundição de ferro e aço. A014, escória de fundição de latão. A015, escória de fundição de zinco. A016, areia de fundição. A017, resíduos de refratários e materiais cerâmicos. A018, resíduos sólidos compostos de materiais não tóxicos. A019, resíduos sólidos contendo material biológico não tóxico. A021, resíduos sólidos contendo substâncias não tóxicas. A022, resíduos pastosos contendo substâncias não tóxicas. A023, resíduos pastosos contendo calcário. A024, bagaço de cana. A099, outros resíduos. Aí é dito que esses códigos só devem ser utilizados se o resíduo não for previamente classificado como perigoso, né? Códigos para o sistema de estocagem, tratamento e destino final dos resíduos, conforme nós falamos no slide anterior. Z01, estocado, gerado atualmente, S01, em tambores. Z02, para estocado, S02, gerado atualmente, a granel. Z03, para estocado, S03, gerado atualmente, caçambas. Z04, para estocado, S04, gerado atualmente, tanques. Z05, para estocado, S05, gerado atualmente, bombonas. Z08, S08, respectivamente, para estocado e gerado atualmente. Outros sistemas. E Z09 para estocado, S09 gerado atualmente para lagoas.
Tipo de tratamento: T01, incinerador. T02, incinerador de câmara. T05, queima a céu aberto. T06, detonação. T07, oxidação de cianetos. T08, encapsulamento, fixação química ou solidificação. T09, oxidação química. T10, precipitação. T11, detoxificação. T12, neutralização. T13, absorção. T15, tratamento biológico. T16, compostagem. T17, secagem. T18, fertirrigação. T19, plasma térmico. T34, outros tratamentos. E B01, infiltração no solo, tipo de disposição. B02, aterro municipal. B03, aterro industrial próprio. B04, aterro industrial de terceiros. B05, lixão municipal. Lembrando que o lixão, agora nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que eles estão proibidos. B07, alimentação de animais e utilização do lixo in natura como adubo. B20, outros. Para outros tipos de resíduos e sistemas de tratamento e destino final, consulte a norma BNT 10.004 e resolução CONAMA 313.02. O CADRE é obrigatório para todos os tipos de resíduos de interesse. Industriais perigosos, classe 1, de acordo com a norma NBR 10.004 da BNT, que nós vimos como é feita a classificação. E resíduos apresentados na relação abaixo. Quais são esses resíduos de interesse? Resíduo sólido domiciliar coletado pelo serviço público quando enviado a aterro privado ou para outros municípios. Lodo de sistema de tratamento de efluentes líquidos industriais. Lodo de sistema de tratamento de efluentes líquidos sanitários gerados em fontes de poluição definidos no artigo 57 do Regulamento da Lei Estadual Paulista 997/76, aprovado pelo Decreto Estadual 8468 de 76 e suas alterações. EPI, equipamento de proteção individual, contaminado e embalagens contendo PCB. Resíduos de curtume não caracterizados como classe 1 pela NBR 10.004. Resíduos de indústria de fundição não caracterizados como classe 1, de acordo com a NBR 10.004 da BNT. Resíduos de portos e aeroportos, exceto resíduos com características de resíduos domiciliares e os controlados pelo Departamento da Polícia Federal. Resíduos de serviços de saúde dos grupos A, B e E, conforme resolução CONAMA 358 de 2005. Para os resíduos do grupo B, observar a norma técnica CETESB P4262, gerenciamento de resíduos químicos provenientes de estabelecimentos de serviços de saúde, procedimento, de agosto de 2007. Efluentes líquidos gerados em fontes de poluição, definidos no artigo 57 do Regulamento da Lei Estadual Paulista 997/76, que foi aprovado pelo Decreto 8468 de 76 e suas alterações. Excetuam-se os efluentes encaminhados por rede. Lodos do sistema de tratamento de água, resíduos de agrotóxicos e suas embalagens, quando, após o uso, continuam resíduos perigosos. O CADRE é obrigatório para todos os tipos de resíduo de interesse que nós vimos no slide anterior. Observação: o procedimento poderá ser estendido para resíduos não relacionados acima, no caso, no nosso slide anterior. Nos casos em que a instalação de destinação exigir documento ou ao critério da agência ambiental. Outra observação: considerando-se o sistema de responsabilidade pós-consumo, vamos lembrar da responsabilidade compartilhada que vimos lá na Política Nacional, de resíduos sólidos. Como essa responsabilidade pós-consumo, RPC, instituídos no Estado de São Paulo por meio dos termos de compromisso firmados pela Secretaria de Meio Ambiente, CETESB, com entidades, sindicatos e associações, ou diretamente com empresas, e considerando ainda o disposto no artigo 28 da Lei Federal 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, fica estabelecido que os geradores de resíduos de significativo impacto ambiental definidos nas resoluções da Secretaria de Meio Ambiente, número 38, de 2011, e 115 de 2013, serão dispensados da obtenção do CADRE para entrega ou envio desses resíduos aos responsáveis pela operacionalização
do sistema de responsabilidade pós-consumo, que possuam um termo de compromisso válido. Plano de ação de emergência. Nós falamos, né, que se houver transporte, né, e há um risco de acidentes, né, nesse transporte, a gente tem que ter um plano de ação de emergência. Então, a eficácia desse plano de ação de emergência vai depender principalmente da prévia identificação dos cenários em qualquer ambiente de emergência, da determinação das áreas imediata e imediatamente expostas às consequências desse evento, do planejamento e treinamento de equipes de intervenção e apoio, para não ficar tudo perdido, e da disponibilidade de recursos materiais e humanos. Se eu tenho os recursos materiais e as pessoas, recursos humanos necessários para operar esses materiais a fim de agir adequadamente frente à situação de emergência. Sejam necessários a um efetivo combate. De igual forma, pode-se dizer que é fundamental a importância a existência de planos de ação de emergência em níveis locais e regionais, de formas e que sejam estruturados de modo a estarem devidamente compatíveis com os possíveis cenários de acidente. Ou seja, um acidente enorme não chegar com um equipamento para controle do fogo ou controle de incêndio, né? Então, a gente tem que imaginar todos os cenários possíveis, né? E em cada cenário, quais vão ser os recursos humanos e materiais que vão ser necessários para que haja um combate efetivo, né? E tudo isso deve estar no plano de ação de emergência, tanto em nível local quanto regional. Um plano de ação de emergência, PAI, é uma parte integrante de um programa de gerenciamento de riscos, PGR, de modo que as tipologias acidentais, os recursos e ações necessárias para minimizar o impacto possam ser adequadamente dimensionadas. Quais são os objetivos e características básicas de um plano de ação de emergência? A finalidade de um plano de ação de emergência é fornecer um conjunto de diretrizes, dados e informações que propiciem as condições necessárias da adoção dos procedimentos lógicos, técnicos e administrativos. Todos os procedimentos estruturados para serem desencadeados rapidamente em situações de emergência, para minimização de impactos à população e ao meio ambiente. Um plano de ação de emergência deve definir claramente a atribuição e responsabilidade de todos envolvidos, para não ficar perguntando, e aí, o que eu faço? O que você faz? Então, prevendo também os recursos, quer sejam humanos e materiais, compatíveis com os possíveis acidentes. E aí a gente tem que imaginar os cenários de emergência a serem atendidos, além dos procedimentos de acionamento e rotinas de combate às emergências, de acordo com a tipologia dos cenários acidentais estudados. Outro aspecto a ser ressaltado, que diz respeito à implantação, manutenção e integração do plano com outros sistemas de resposta a emergências, quer sejam locais e regionais, além de um programa de treinamento, tem que ter um programa de treinamento. Por quê? Para não chegar lá e falar, cadê o plano? Tá aqui, nossa, deixa eu ler aqui que eu vou fazer. E a emergência já de frente, e a equipe de frente com a emergência. Então, tem que contemplar a realização de exercícios teóricos e práticos com vistas à permanente atualização e periódica revisão do plano. Bom, falamos das emergências químicas em geral, né, que pode ser dentro de uma indústria ou também no transporte desse resíduo perigoso. Vamos falar da classificação dos produtos perigosos, isso para em nível da Organização das Nações Unidas, né, desses produtos perigosos. E aí a gente tem essa classificação desses produtos perigosos aplicado aqui para a nossa movimentação dos produtos perigosos, dentre eles os nossos resíduos perigosos. Então, nós temos 9 classes de risco e as respectivas subclasses. A classe 1 são dos explosivos. Eles são divididos em 6 subclasses. 1.1, substâncias e artigos com risco de explosão em massa. 1.2, substância e artigos com risco de projeção.
mas sem risco de explosão em massa. 1.3. Substâncias e artigos com risco de fogo e com pequeno risco de explosão ou de projeção, ou ambos, mas sem risco de explosão em massa. 1.4. Substâncias e artigos que não apresentam risco significativo. 1.5. Substâncias muito insensíveis com risco de explosão em massa. 1.6. Artigos extremamente insensíveis sem risco de explosão em massa. Classe 2, a classe dos gases, 2.1, 2.2 e 2.3. 2.1, gases inflamáveis, são gases que a 20 graus Celsius e a pressão normal são inflamáveis quando em mistura de 13% ou menos em volume, com o ar, ou que apresente faixa de inflamabilidade com o ar de no mínimo 12%, independente do limite do teor, limite inferior de inflamabilidade. 2.2. Gases não inflamáveis não tóxicos. São gases asfixiantes, oxidantes ou que não se enquadram em outra subclasse. 2.3. Gases tóxicos. São gases reconhecidamente ou supostamente tóxicos e corrosivos e que constituam risco à saúde das pessoas. Classe 3 não é dividida em subclasses, né? São dos líquidos inflamáveis. Líquidos inflamáveis são líquidos, mistura de líquidos ou líquidos que contenham sólidos em solução ou suspensão que produzam vapor inflamável a temperaturas de até 60 graus Celsius e meio. Em ensaio de vaso fechado ou até 65,6 graus Celsius em ensaio de vaso aberto. Ou ainda explosivos líquidos insensibilizados, dissolvidos ou suspensos em água ou outras substâncias líquidas. Classe 4, esse tem subclasse, 4.1, 4.2, 4.3. Classe 4 são dos sólidos inflamáveis, substâncias sujeitas à combustão espontânea, substâncias que em contato com a água emitem gases inflamáveis. 4.1. Sólidos inflamáveis, substâncias autorreagentes e explosivos sólidos insensibilizados, sólidos que, em condições de transporte, sejam facilmente combustíveis, ou que, por atrito, possam causar fogo ou contribuir para tal. Substâncias autorreagentes que possam sofrer reação fortemente exotérmica, exo que libera, térmica, calor, explosivos sólidos insensibilizados que possam explodir se não estiverem suficientemente diluídos. 4.2. Substâncias sujeitas à combustão espontânea, substâncias sujeitas a aquecimento espontâneo em condições normais de transporte, ou aquecimento em contato com ar, podendo inflamar-se. 4.3. Substâncias que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis. Substâncias que, por interação com a água, podem tornar-se espontaneamente inflamáveis ou liberar gases inflamáveis em quantidades perigosas. Vamos para a classe 5. São as substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos. Essas nós temos a classe 5.1 e a 5.2. 5.1. Substâncias oxidantes são substâncias que podem, em geral, pela liberação de oxigênio, causar combustão de outros materiais ou contribuir para isso. 5.2. Peróxidos orgânicos são poderosos agentes oxidantes, considerados como derivados do peróxido de hidrogênio, termicamente instáveis que podem sofrer decomposição exotérmica autoacelerável. Classe 6. Substâncias tóxicas e substâncias infectantes. 6.1. Substâncias tóxicas são substâncias capazes de provocar morte, lesões graves ou danos à saúde humana, se ingeridas ou inaladas ou se entrarem em contato com a pele. 6.2. Substâncias infectantes são substâncias que contêm ou possam conter patógenos capazes de provocar doenças infecciosas em seres humanos ou animais. Classe 7 não tem subclasse, assim como a 8 e a 9. Classe 7 são dos materiais radioativos. Qualquer material ou substância que contenha radionuclídeos, cuja concentração de atividade total na radiação, excedam os valores especificados. Classe 8, substâncias corrosivas. São substâncias que, por ação química, causam severos danos quando em contato com tecidos vivos, ou em caso de vazamento, danificam ou mesmo destroem outras cargas ou o próprio veículo. Classe 9, substâncias e artigos perigosos diversos. São aqueles que apresentam durante o transporte um risco não abrangido por nenhuma das outras classes, ou seja, a 1 a 8, né?
que nós vamos identificar esses produtos perigosos quando do transporte de cargas? A identificação de produtos perigosos para o transporte rodoviário é realizada por meio da sinalização da unidade de transporte, que vai ter um painel de segurança, que nós vamos ver no slide posterior, de cor alaranjada, e um rótulo de risco. E tem a rotulagem das embalagens interna e externa. Nós vamos ver esses rótulos, essa identificação nos slides posteriores. Bem, estas informações obedecem aos padrões técnicos definidos na legislação de transporte de produtos perigosos. As informações inseridas no painel de segurança e no rótulo de risco são conforme determina a legislação e abrangem o número de risco e o número ONU, né? O número da ONU no painel de segurança e o símbolo de risco e a classe e subclasse do risco no rótulo de risco. Aquelas classes que nós acabamos de ver, de 1 a 9, sendo que algumas têm subclasse. A exemplo da classe 1, que tem da 1.1, 1.2 até 1.6. Então, olha o painel de segurança. Em cima nós temos a cor laranjada, o número de risco, e embaixo o número da ONU. E aqui o rótulo de risco, em que eu tenho o símbolo de risco, se é corrosivo, se é explosivo, se é líquido inflamável, né? E aqui a classe e subclasse de risco, por exemplo, se é 1.1, 1.2, 1.3 até 1.6, ou 2.1, 2.2 e assim por diante. Algarismo e o significado. O algarismo 2 significa desprendimento de gás devido à pressão ou reação química. 3. Inflamabilidade de líquidos, vapores e gases ou líquidos sujeitos a alto aquecimento. Algarismo 4. Inflamabilidade de sólidos ou sólidos sujeitos a alto aquecimento. O 5, algarismo 5, o significado, efeito oxidante, intensifica o fogo. O algarismo 6, o significado dele é toxicidade ou risco de infecção. O algarismo 7, ele tem o significado de radioatividade. O algarismo 8, o significado dele é de corrosividade. O algarismo 9, risco de violenta reação espontânea. E o X, o significado dele é substância que reage perigosamente com água. É utilizado como prefixo do código numérico. Número de identificação do produto ou número da ONU. Um número composto por 4 algarismos, está aqui, né? Então, aqui o exemplo 1005 é da amônia anidra, né? Aqui nós temos, pelo significado dos algarismos aqui, gás tóxico e corrosivo, né? Então, eu tenho aqui um número composto por 4 algarismos, aqui no caso 1005, que deve ser fixado na parte inferior do painel de segurança, servindo para a identificação de uma determinada substância ou artigo classificado como perigoso. E aqui a gente teve o quadro no slide anterior, em que a gente pode ver que aqui trata-se de um gás tóxico e corrosivo. Rótulo de risco. Toda embalagem confiada ao transporte rodoviário deve ter esse rótulo de riscos. E a dimensão dela é determinada por lei, legislação, normalização vigente. O rótulo de risco utilizado no transporte deve ser correspondente à classe ou subclasse de risco do produto. Então, aquela tabela que nós vimos de classe de 1 até 9, sendo que algumas têm subclasse, né? Então, 1.1, 1.2 até 1.6, né? 2.1, 2.2. Os números das classes e subclasses são fixados na parte inferior do rótulo de risco, ou discriminados em campo específico, constante nos documentos fiscais que devem ser portados pelo condutor do veículo. Os rótulos de risco têm a fórmula de um quadrado e é colocado em um ângulo de 45 graus, na forma de um losango, podendo conter símbolos, figuras ou expressões emolduradas, e vai ser referente à classe e subclasse do produto perigoso. Então, vamos ver o rótulo de risco aqui, né? O rótulo de risco. A metade superior vai exibir o pictograma ou símbolo da identificação do risco, né? Então, a metade inferior para o número da classe ou subclasse de risco e o grupo de compatibilidade, quando apropriado, né? E, quando aplicável, o texto indicativo da natureza do risco, né? Então, radioativo, por exemplo, né? E aqui o texto indicativo da natureza do risco.
Sinalização de veículos transportadores de produtos perigosos. Vocês vão ver nos slides posteriores que muitas dessas sinalizações vocês já devem ter visto pelas estradas, né? Então agora vocês estão entendendo por que existe uma legislação por detrás disso. O veículo que transporta produtos perigosos, conforme a legislação vigente, deve fixar sua sinalização na frente, painel de segurança do lado esquerdo no motorista, na traseira, painel de segurança do lado esquerdo do motorista, e nas laterais, painel de segurança e o rótulo indicativo da classe ou subclasse de riscos, colocados do centro para a traseira em local visível. Quando a unidade de transporte a granel trafegar vazia sem ter sido descontaminada, ela vai estar sujeita às mesmas prescrições de quando ela estava transportando carregada, devendo, portanto, estar identificada com os rótulos de risco e o painel de segurança. Não adianta falar, não, mas eu esvaziei. Se não foi descontaminada, ela está sujeita às mesmas condicionantes de quando ela está carregada. Então, a gente tem aqui, né, ó, a sinalização na frente do caminhão, aqui atrás do caminhão, né, e nas laterais do caminhão, da unidade de transporte, né. Então, aqui eu tenho, por exemplo, carga granel, em que eu tenho mais de um produto com o mesmo risco. Então, classe 3 aqui, né, da subclasse 3. Só que eu tenho produtos diferentes, né, todos de classe 3, mas ele tem produtos diferentes, são números da ONU diferentes, né? Então, aí eu coloco a classe 3 aqui, atrás a sinalização, né? Aqui a sinalização na frente. A seguir, nós vamos ver a carga granel, quando eu tenho mais de um produto, mas com riscos diferentes. Então, você pode ver que os riscos aqui de classe 3, né? Outro risco que a gente tem aqui, né? Aqui a gente tem outro risco, né? Então, o que acontece? Eles têm riscos diferentes e são produtos diferentes. Então, tem que ter a sinalização em cada unidade aqui que a gente tem de acondicionamento nessa unidade de transporte. E todos os riscos vão para trás aqui do caminhão, né? Com a apresentação dos produtos que ele está fazendo o transporte. Qual é a documentação obrigatória para o transporte terrestre de produtos perigosos? Certificado de registro e licenciamento do veículo. Aí a gente tem à direita na tabela qual é o fundamento técnico legal que torna isso obrigatório. Carteira Nacional de Habilitação, Código de Trânsito, que é correspondente ao veículo. Treinamento específico para condutores de veículos de transportadores de produtos perigosos. Aqui, ó. Não é qualquer um que dirige caminhão que vai poder fazer o transporte de produto perigoso, né? Então, aqui, artigo 15 do Regulamento de Transporte Terrestre de Produtos Perigosos, Resolução CONTRAN 168/2004. Certificado de capacitação para o transporte rodoviário de produtos perigosos a granel, expedido pelo Inmetro, também, né? Artigo 21, inciso 1º do Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e Portaria 197/2004 do Inmetro. Documento fiscal do produto transportado, ficha de emergência e envelope para o transporte terrestre de produtos perigosos, características, dimensões, preenchimento, né? O artigo 22, inciso 3º, alíneas A e B do Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e a BNTN BR 7503. Tacógrafo, a simbologia, rótulos de risco e painel de segurança, né? O artigo 2º do Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e a NBR 7500. E o conjunto de equipamentos para emergência no transporte terrestre de produtos perigosos. É o artigo 3º do Regulamento de Transporte Terrestre de Produtos Perigosos, a NBR 9735. Aqui temos, né, a documentação obrigatória, documentos de porte obrigatório, né, o que devemos ter, né, para o risco, né, e o condutor ser habilitado para o transporte de produtos perigosos. Essas são as referências bibliográficas da aula de hoje.
Agradeço muito a atenção de todos e muito obrigada.